Vivemos um momento em que as fundações do mundo moderno tremem. Instituições que deveriam garantir a paz global, OTAN e ONU, estão cada vez mais frágeis diante de um cenário geopolítico em rápida transformação. O que antes era previsível, hoje é caótico. O que era ordem, tornou-se incerteza. A pergunta que paira sobre todos nós é inquietante. A ordem global que conhecemos está em colapso? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo parecia decidido a nunca mais repetir os horrores de 1939-1945. Duas ideias centrais surgiram: segurança coletiva e diplomacia multilateral. A ONU foi criada para garantir que a diplomacia prevalecesse sobre o conflito. A OTAN, para proteger o Ocidente de ameaças militares, especialmente da União Soviética. Por décadas, essas instituições simbolizaram estabilidade. O mundo era previsível, dividido entre bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, comandado por Moscou. A Guerra Fria era uma partida de xadrez perigosa, mas com regras claras. Líderes podiam calcular movimentos, prever riscos e evitar a destruição global, pelo menos em teoria. O Muro de Berlim caiu em 1989 e a União Soviética se dissolveu em 1991. O Ocidente acreditou na vitória definitiva da democracia e do capitalismo. A OTAN expandiu-se sem um inimigo definido, e a ONU tentou se adaptar a um mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos. Por um breve momento, parecia que o mundo estava unido, mas essa ilusão durou pouco. A década de 1990 revelou que o poder nunca desaparece, apenas muda de forma. Guerras na Iugoslávia, intervenções na Somália e conflitos étnicos na África mostraram que a ONU, apesar de discursos e resoluções, enfrentava limites práticos. Sua força era simbólica e sua capacidade de intervenção restrita. O século XXI trouxe desafios ainda maiores. Os atentados de 11 de setembro de 2001 redefiniram a OTAN. De aliança defensiva, transformou-se em força global de intervenção. Guerras no Afeganistão, Iraque e Líbia mostraram a OTAN como o braço armado do Ocidente, muitas vezes atuando sem consenso internacional. Mas o mundo moderno trouxe novas ameaças. O terrorismo global, crises migratórias e conflitos híbridas mostraram que guerras não se limitam a exércitos cruzando fronteiras. A OTAN precisou se adaptar a um inimigo invisível: hackers, drones, sistemas de desinformação, satélites e inteligência artificial. A ONU, por sua vez, enfrentava sua própria crise. Vetos no Conselho de Segurança paralisavam decisões cruciais. Síria, Gaza, Ucrânia, discursos e resoluções sem efeito prático. A diplomacia multilateral, símbolo de esperança, parecia insuficiente. Hoje, o mundo é multipolar. O poder se fragmenta entre Estados Unidos, China, Rússia, Índia e blocos emergentes como os BRICS. OTAN e ONU parecem desorientadas. Novas alianças surgem e redesenham o mapa global. A China expande sua influência com a iniciativa do Cinturão em Rota, oferecendo infraestrutura, investimentos estratégicos e acesso a mercado em todo o mundo. A Rússia reforça laços com Irã, Índia e países africanos, criando um eixo paralelo ao Ocidente. Os BRICS, agora ampliados, desafiam o domínio do dólar, do FMI e até da ONU. A velha ordem se fragmenta. O colapso global é silencioso, gradual, quase invisível. Países agem por conta própria. A diplomacia cede lugar à competição estratégica. Hoje, o poder não se mede apenas por tanques ou mísseis. Ele se concentra em quem controla dados, semicondutores, inteligência artificial e, sobretudo, matérias-primas estratégicas. Entre essas, destacam-se as terras raras, essenciais para chips, mísseis, satélites, veículos elétricos e tecnologia de ponta.
A China domina mais de 70% da produção global, criando dependência ocidental. Armas não disparam mísseis, manipulam mercados. Essa é a guerra do século XXI. Digital, econômica e tecnológica. O Brasil também tem um papel estratégico. Suas reservas de terras raras, do norte de Minas Gerais até a Amazônia, poderiam alterar o equilíbrio global de fornecimento desses elementos essenciais. Mas falta investimento, tecnologia e política geopolítica clara. Enquanto isso, potências estrangeiras observam. O Brasil corre o risco de repetir padrões antigos, exportar matéria-prima e importar dependência tecnológica. O mundo enfrenta crises múltiplas simultaneamente. Na Ucrânia, a OTAN apoia Kiev, mas teme escalar o conflito e enfrentar Moscou diretamente. Em Taiwan, a tensão entre China e Estados Unidos testa alianças e o equilíbrio do Pacífico. No Oriente Médio, conflitos prolongados, recursos energéticos e rivalidades regionais desafiam a diplomacia global. Cada crise revela os limites da ordem antiga. Estamos diante do possível fim da ordem global ou do nascimento de uma nova. Fronteiras não são mais físicas, são digitais. O campo de batalha se estende do espaço sideral às redes sociais. Armas não são mais mísseis, são algoritmos, sistemas de vigilância e inteligência artificial. Influência não se mede por tanques, mas por narrativas e controle da informação. O declínio da OTAN e da ONU simboliza o fim da crença no consenso global, substituído por pragmatismo brutal. A China negocia com regimes condenados pelo Ocidente. Os Estados Unidos apoiam aliados instáveis. A Rússia age nas sombras. Não há árbitros. O futuro dependerá da adaptação das nações. A OTAN só sobreviverá se incorporar defesa cibernética, inteligência artificial e estratégias digitais. A ONU precisa reformar sua estrutura e dar voz real às novas potências e países em desenvolvimento. Caso contrário, continuará sendo apenas um palco vazio, onde discursos antigos ecoam sem ouvintes. Enquanto isso, a população observa silenciosamente o mundo mudar. O fim da ordem global não virá com explosões, mas com a lenta perda de confiança, acordos bilaterais substituindo tratados multilaterais e alianças fragmentadas. OTAN e ONU ainda existirão, mas como fósseis políticos. Toda a estrutura de poder se desgasta. Novas forças surgem. Quem não entender essa mudança será engolido por ela. A verdadeira guerra já acontece, e a silenciosa nas redes de dados, nos centros de tecnologia, nas minas de terras raras e nos laboratórios de inteligência artificial. O poder mudou de lugar. Quem não percebeu já ficou para trás. O século XXI não será definido por tratados ou diplomacia clássica, mas por quem domina tecnologia, recursos estratégicos, cadeias de suprimento e dados. Países e empresas que ignorarem essa realidade não sobreviverão à nova geopolítica. E há uma lição clara. A história mostra que nenhuma estrutura de poder é eterna. Toda aliança, toda instituição, todo império um dia se desgasta. Quando isso acontece, o vazio é preenchido por novas forças, algumas mais estáveis, outras mais perigosas. A única certeza é que o mundo está mudando e quem não entender essa mudança será engolido por ela. Se você chegou até aqui, entende que geopolítica não é apenas sobre fronteiras, mas sobre o destino do mundo. Inscreva-se, comente e compartilhe. Entender o poder é o primeiro passo para não ser dominado por ele.